O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O dia a dia da economia pode interferir numa eleição? Ou o contrário, a descrença ou a crença numa elite política, na nossa classe política, pode comprometer, de algum modo, as relações econômicas de um país? Para dar conta desses temas, nós temos no dia de hoje Francisco Horácio Pereira de Oliveira, que é graduado, tem mestrado e doutorado em Economia pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, é professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto e tutor do PET, Programa de Educação Tutorial. O PET é Conexão de Saberes. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Bom, Francisco, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua presença aqui. E vamos começar com esse primeiro tema mesmo. Uma coisa que eu, que tenho 49 anos, vivo isso desde a década de 80, quando votei pela primeira vez. Lógico, vivi aquele período de hiperinflação e tal, etc, etc. Mas sempre, o Brasil parece que sempre tem essa discussão. A economia interfere numa eleição? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Ô Marcelo, eu que agradeço o convite para participar do seu programa. E, de fato, eu diria que as duas relações, elas existem. Tanto a economia interfere no cenário político, como o cenário político interfere na economia, né? A segunda relação, quer dizer, a política interferindo na economia, ela foi trabalhada na teoria econômica por um economista famoso, o John Maynard Keynes. Então, Keynes dizia o seguinte, olha, a principal variável que influencia nas decisões tanto dos empresários como dos consumidores, são as expectativas em relação ao futuro. Então o empresário, quando ele vai decidir o quanto que ele vai investir, o quanto que ele vai contratar, produzir, etc., né, ele formula expectativas sobre o futuro. E o futuro, por definição, é incerto, né? Você vive um cenário de incerteza e um dos parâmetros essenciais para você balizar o seu futuro é o cenário político, né? Ou seja, a forma como um presidente da República e sua equipe vai conduzir a política econômica, conduzir a taxa de juros, conduzir a taxa de câmbio, se vai combater ou não a inflação, se vai reduzir ou não os gastos públicos, isso tudo interfere nas expectativas dos empresários e, consequentemente, nas suas decisões de investimento, né? A tal ponto que existe uma parte da teoria econômica que afirma que o principal objetivo de um banco central, por exemplo, é construir uma credibilidade com o mercado. Porque não adiantaria nada ele anunciar que vai combater a inflação e não adianta nada se ele fizer políticas de combate à inflação, mas os agentes não acreditarem nele, né? Então, por exemplo, um banco central pode aumentar a taxa de juros, mas se ele não for crível, não tiver uma credibilidade, os agentes continuam retendo investimentos por acreditarem que a inflação não vai cair. Então essa questão da formação das expectativas, ela é fundamental e passa pelo cenário político. E agora, só te interrompendo, é que a partir da tua fala tem duas coisas que me vêm à cabeça e aí vão gerar duas perguntas. Bom, você cita o Keynes, né? E eu me lembro sempre daquele círculo virtuoso dele, né? Tudo que se produz vai ser consumido, tudo que for consumido vai voltar como recursos e tal, e que nada disso acontece, ele próprio dizia. Mas você cita em relação aos empresários, lógico, os agentes econômicos, e ninguém descarta o papel fundamental que eles exercem no cenário político. Mas as questões que eu coloco são, que eu fiquei pensando. A primeira, que você citou a questão do Banco Central. Pensando nos agentes econômicos, quer dizer, então, qual seria então a importância ou não dessa autonomia do Banco Central tão discutida entre os candidatos? Essa seria a primeira pergunta que eu teria a você. E a segunda pergunta, você citou os agentes econômicos. Agora, o eleitor comum, ele também tem esse raciocínio, não talvez da forma sofisticada, mas da maneira mais simples, traduzida para o seu cotidiano, em que a economia tem influências na política, ou antes, a política pode, de alguma hora, atrapalhar ou ajudar na economia? Então, são essas duas perguntas. A primeira,
Banco Central Autônomo, isso para os agentes econômicos, o que interfere? Por que os candidatos discutem tanto isso? Ótimo, ótimo. Essa é a primeira pergunta. E 2, o eleitor comum também tem essa percepção a respeito dos papéis da economia e das decisões da política econômica? Ótimo. Então são 2 perguntas aí. Não, por favor. perfeito. Inclusive a resposta, elas se relacionam, as perguntas se relacionam. Porque é o seguinte, dentro da economia você tem alguns estudos, e até estudos a partir de dados da realidade dos países, né? Onde mostra o seguinte, nos períodos de eleição, ou no último ano dos mandatos dos presidentes, né? Ou do Poder Executivo, existe uma tentativa de alavancar o crescimento econômico. Por quê? Existe uma percepção por parte dos políticos que a população comum vota a partir de 2 coisas, né? Se eu tenho emprego, se eu tenho crescimento econômico e se a inflação está sob controle, né? No Brasil, especificamente, os dados mostram que nos últimos anos dos mandatos, os governos tendem a ser menos rigorosos com o combate à inflação e buscam estimular a economia para ter crescimento, para ter geração de emprego e, com isso, conseguirem votos, né? Aí é que vem a discussão de autonomia do Banco Central. É autonomia em relação a quem? Exatamente em relação ao poder executivo, né? Para quê? Para que o Banco Central possa fazer uma política, que a gente chama na economia de política monetária, né? De combate à inflação, sem necessariamente passar por essa pressão nos anos de eleição, né? Então, resumidamente, a ideia é o seguinte, crescimento econômico me traz votos. Então vamos fazer política para estimular o crescimento econômico, mesmo que nós tenhamos mais inflação, né? Um Banco Central que não dependeria de votos, não teria esse objetivo de eleição, se fosse independente, ele poderia estar isento dessas pressões e fazer uma política monetária, digamos, mais equilibrada. Agora, isso é um ponto, essa é a visão dos economistas, né? Digamos assim, estritamente da teoria econômica. Agora tem um ponto muito complicado nessa teoria de autonomia do Banco Central. Aliás, eu diria que tem 2. Quais? O presidente da República foi eleito, né? Então, o presidente do Banco Central não foi eleito pela população. Então, a questão do poder político, você dizer que o Banco Central tem que ter autonomia de um presidente da República, significa, na prática, dizer que um Banco Central estaria, digamos assim, pairando sobre a vontade política da população, que foi manifestada via voto, né? Mas o segundo ponto mais complicado dessa teoria é que, na prática, todos nós sabemos, existem grupos econômicos que têm seus interesses e que se articulam. Se não é via voto, eles se articulam por outros caminhos. E o Banco Central, a política monetária do Banco Central, ela afeta a taxa de juros de vários setores. Desculpa, Marcelo, ela afeta a taxa de lucro de vários setores econômicos. Entre eles, o setor bancário. Em outras palavras, quando o Banco Central diz assim, olha, nós vamos aumentar a taxa de juros da economia, a conhecida Selic, né? Isso tem um impacto sobre a rentabilidade dos ativos dos bancos, um impacto positivo. Então, você afirmar que o Banco Central, independente, vai aumentar a taxa de juros exclusivamente porque ele visa combater a inflação, talvez seja uma visão ingênua sobre a realidade. Não, engraçado, antes de você responder a segunda pergunta, eu fico pensando se essa tão divulgada autonomia do Banco Central, pela descrição sua, me lembra de uma pizza, né? Meso mussarela, meso calabresa, meso qualquer coisa, porque no final ele vive o mesmo dilema da política, quer dizer, ou esse equilíbrio é o que deveria existir na medida em que um presidente do Banco Central não foi eleito pela sociedade, portanto, em tese, ele é irresponsável em relação aos interesses da sociedade. Isso. Por favor, irresponsável não é no sentido dele ser imbecil, nada disso. É porque ele não pode ser acusado de ser responsável por representar interesses sociais. Não, ele não foi eleito
Então ele não tem... É a discussão, por exemplo, dos juízes, né? O Poder Judiciário. Ele quer não ser eleito para poder julgar, mas isso também gera outros problemas, que é o que você acabou de levantar. Então ele não representa a sociedade, porém, ações dele podem muito bem estar vinculadas de forma direta ou indireta a apenas pequenos segmentos econômicos, isso, poderosos da sociedade, dessa mesma sociedade, né? Isso. Quer dizer, aí eu me lembro da autonomia do Banco Central norte-americano não impediu dos Estados Unidos carregarem o planeta inteiro para aquela crise de 2008, que até hoje nós não escapamos dela. Exatamente. Quer dizer, não com vários bancos, inclusive norte-americanos, bancos falindo, né? Isso. O Morgan, se não me engano, faliu, quer dizer, eu não me lembro agora se foi o JP Morgan. Lehman Brothers. O Lehman Brothers, isso. Então, quer dizer, são coisas que foi interessante você chamar a atenção. Não podemos ter uma visão ingênua, né? Uhum. Senão, realmente, as coisas não são tão simples. Então, por favor, aquele que nos ouve, né? E eu ouvi agora o professor Francisco falar, não pense que o Banco Central Autônomo vamos atingir o paraíso, o nirvana. Isso. Não é assim. Exato. Não podemos ser ingênuos a esse ponto. Agora, Francisco, e a segunda pergunta? O eleitor comum, ele também tem essa preocupação econômica na hora de votar? Ele também pensa, bom, mas eu vou votar... Você já citou a respeito do emprego e tal, mas vamos pensar numa... E aí eu fico imaginando nesse quadro. De novo, eu coloco agora o Antônio Marcelo na Berlinda. O Antônio Marcelo, com 49 anos, votou pela primeira vez em 1985, né, vivendo um período de hiperinflação e com certeza durante algum tempo, por mais que tivesse opções políticas ou aquelas, sempre ficava aquele pensamento, eu espero que consigam resolver o problema da inflação. Isso. Então era isso que comandava as eleições na década de 80 e década de 90 principalmente. Quer dizer, quando eu vejo hoje as pessoas discutindo a inflação de 6%, e eu me lembro que em fevereiro de 1985 a inflação bateu 40% no mês. Exato. Ela ia a 60.000% em 1985. Isso eu nunca mais vou esquecer desse número, tá? Se alguém que nos ouve, um lápis, alguma coisa custava R$1 em 1º de janeiro e custaria R$60 mil no dia 31 de dezembro. Você conseguir imaginar alguma coisa parecida com isso, mas enfim. De novo, esse eleitor, ele tem essa percepção quando... De novo, o eleitor de 49 anos, ele tem essa consciência. Sim. Mas esse eleitor que tem 20 anos... que ele já nasceu num mundo num céu de brigadeiro, né? Uhum. Aquela coisa assim, onde a discussão é a inflação de 5% ou 6%, e eu particularmente morro de inveja, né? Esse eleitor, ele também tem ele sofre essa influência? Olha, Marcelo, boa pergunta. Não sei se eu... Não, é isso mesmo. E eu tenho uma visão assim, até no início eu te falei que há uma influência, né, da economia sobre o cenário político. E tem até alguns estudos que indicam isso, que as duas principais variáveis que os eleitores levam em consideração é o emprego e a inflação. Exatamente. Né? Agora, você alertou para uma questão muito importante, que é a evolução histórica da economia brasileira. Em outras palavras, para a sua geração, a inflação era um problema fundamental. E esse problema, apesar dos dados, né, serem... interpretados de maneira diversa, se a inflação está voltando ou não, mas é um problema resolvido no Brasil. Sim. Né? A questão do emprego, aí é um detalhe importante, que é um problema relevante para a minha geração, dizer, no início da década de 90, ou com o sucesso do Plano Real, o problema era se a gente teria emprego ou não. Né? Uhum. Eu também acho que não é a principal preocupação atual para a minha geração. Porque a gente vive quase que um pleno emprego, uma taxa de desemprego historicamente baixa. 5 ou 6%? Girando em torno de 5%. Exato. Então, aí vem uma questão interessante. Qual é, para o que você colocou, e eu comecei a refletir agora, para essa geração de 20 anos, né? Dizer, você não tem o problema da inflação, você não tem o problema do emprego. Né? Então, qual seria o peso da economia para essa geração?
Eu não sei se eu estou aqui desviando a conversa, mas é que porque parece que são dois eleitores, né? Exatamente. É o eleitor tio, né? O eleitor já coroa, que sou eu. Isso. Isso, e a eleitora garotinha, que é a nossa querida Eliane Santos, que é da produção aqui. Isso, mas o que eu queria ressaltar é que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que considerar a influência da economia a partir das faixas etárias mesmo, dos eleitores, né? Você citou gerações novas, eu em sala de aula, é difícil você passar o conceito para o aluno de hiperinflação, exatamente porque ele não viveu, né? A questão do desemprego já é um conceito mais fácil de ser trabalhado, mas em geral é uma realidade que na família ele não está vivendo, né? Você tem pai, mãe, empregado, irmãos empregados. Então, assim, qual que é a aspiração desse menino, vamos chamar assim, desse jovem? O que ele espera que a economia ofereça para ele? E a minha hipótese, eu acho que e está relacionado com esse fenômeno que o pessoal chamou de ascensão da classe média, né? Eu acho que hoje essa geração nova espera que a economia viabilize para ele acesso a oportunidades de educação e de consumo, né? Especialmente com as tecnologias de informação e comunicação, tudo é muito rápido, o acesso à informação é muito fácil, né? Então, além do acesso à informação, eu acho que ele quer a materialização daquilo que lhe é mostrado na internet. Eu sei que existe esse bem de consumo em tal país, só que eu quero consumi-lo aqui no Brasil, né? Eu sei que existe esse bem de consumo, esse computador que já foi lançado lá no Japão, ou essa velocidade de internet lançado lá no Japão, eu quero essa mesma velocidade de internet aqui no Brasil, né? Agora, isso impõe um desafio importante para falar dos economistas e para a política econômica, porque a gente vai estar entrando na esfera da política pública. Ou seja, a política econômica, política monetária, fiscal, ela é mais macro. Ela tem um efeito transversal. Ela afeta todos, independentemente da posição, do setor, de uma maneira mais geral. Agora, quando você tem necessidades específicas, como, por exemplo, o acesso a bens de consumo, digamos assim, de ponta, né? A política econômica já não resolve o problema. Aí você tem que ter políticas públicas, e eu acho que ainda não existe um modelo, digamos assim, dominante de o que fazer para garantir a essa geração nova o acesso à modernidade, digamos assim, né? Porque eu estou pensando aí, porque é engraçado, né? Eu ouço, né, os programas e ouço os comentários, lógico que faço meus estudos também, afinal também sou professor de ciência política, e percebi essa distinção, quer dizer, olha, você está falando de dois eleitores, né? Isso. Tem um eleitor realmente que ainda tem na cabeça, e ele se assusta quando alguém fala a inflação está voltando, quando aparece essa frase, eu começo a me arrepiar todo, quer dizer, eu falei, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, né? E tem o eleitor que só conhece isso porque o professor Francisco, na sala de aula, citou num dos tópicos da disciplina. Isso. Porque o cara não sabe mesmo, quer dizer, ele não tem ideia do que é isso. Que eu até brinquei fora do ar aqui, uma passagem de ônibus há 2, 3 anos sem ter aumento. Isso aí é uma coisa, para um sujeito de 49 anos, há 30 anos atrás, isso é inimaginável, né? Se escapa à realidade, quer dizer, falasse isso é uma fantasia, né? Isso não tem importância nenhuma. A coisa da moeda, né? A moedinha mesmo de metal, né? Tá no bolso. Pra que ter moeda? Hoje em dia, eu tava catando as moedinhas e ainda pago passagem, ainda compro coisas e tal, quer dizer, isso aí é tranquilo. Mas enfim, e dentro dessa coisa que esse eleitor da faixa dos 20 anos e tal, ele pensa no consumo, aí eu me lembro, e por favor, me perdoe se eu falar uma bobagem aqui, vou tentar falar numa linguagem popular para eu te devolver o assunto. O governo federal, nos últimos anos, ele adotou, eu percebo que ele, enquanto política pública, ele adota dois vieses que eu acho até interessantes, ainda que os resultados não apareçam na mesma época. Ele precisa formar mão de obra qualificada para que o país se desenvolva. Só que para fazer isso, o que ele faz? Então ele amplia, como o governo federal ele só pode atuar de forma direta no ensino superior, então ele ampliou o número de universidades federais e ampliou o número de vagas, com o projeto Reúne. Todos nós sabemos, nós dois estamos aqui graças a isso também, né? Quer dizer, abriram mais vagas, inclusive na UFOP. Por outro lado, houve um estímulo ao consumo,
tá? No sentido, inclusive, de determinar, isso foi imperativo, aos bancos oficiais, né, notadamente o Banco do Brasil e Caixa Econômica, que apresentassem taxas de juros baixas para que o crédito se ampliasse. Isso. Só que você não forma mão de obra qualificada ao mesmo tempo que você melhora o crédito. Isso. O crédito é imediato. Olha, a partir de, o banco te liga, todo mundo tem celular nesse país, né? É impressionante. E aí pelo celular te informa, foi liberado um crédito de X R$1.000 para você. E como todo bom pobre, você se encanta e vamos gastar e tal. A pergunta que eu te faço é a seguinte, E aí, só para terminar, para a gente já encerrando esse bloco aqui, mas com o seu comentário, é claro. Só que essa expansão do consumo, ela pode gerar inflação e até aumentou um tanto da inflação. Sim. Quer dizer, esse tipo de jogada é uma jogada de risco ou você acha que essa política é até sensata, só que não tem muito como controlar? Entendeu? Perfeito. Duas ações, eu formo mão de obra e ao mesmo tempo libero crédito. Perfeito. Que vai afetar esse eleitor de 20 anos, né? Porque ele vai consumir menos, né? Na hora que o crédito desaparece. Isso. Perfeito. O detalhe interessante, Marcelo, da sua pergunta é o seguinte: você tem, por um lado, o estímulo ao crédito, como você colocou, né? Para você, digamos, viabilizar esse desejo de consumo. Agora, a questão da inflação é interessante porque é o seguinte: isso gera uma pressão inflacionária, mas que não necessariamente pode ou vai se realizar. Qual é a variável chave, né, que vai definir se a gente tem expansão do consumo com inflação? É se a oferta de bens e serviços vai acompanhar essa expansão do consumo. Né? E aí, de novo, que é o detalhe importante, a gente tem que ter uma política de expansão do crédito, fomentar o crédito, mas a gente tem que ter uma política industrial, de favorecimento à indústria, de facilitação ao desenvolvimento das atividades industriais, para que a oferta possa se expandir no mesmo ritmo do crédito e você ter crescimento sem inflação. Depois, se você quiser, a gente conversa um pouco mais sobre a política industrial. Isso vai ter que desdobrar isso, porque ainda tem um outro tema pesado aqui que a gente vai ter que discutir, é que a gente está terminando o nosso primeiro bloco, tá? E o papo está muito bom, Francisco, que a gente tem que continuar mesmo no nosso UFOP Entrevista. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Donato, Eliane Santos, Fernanda Marques e Gabriela Telésforo, a sonoplastia do Cimei Goderi, a direção geral é do Chico Dayer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente volta daqui a pouco com o Francisco Horácio sobre eleições e economia, como essas relações acontecem. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio UFOP Educativa, 106,3 FM. Na internet, acesse www.ufop.br. Direitos dos correntistas. Os bancos são prestadores de serviço e, por isso, devem seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor. As agências devem afixar em local visível ao público uma relação dos serviços cobrados, com seus respectivos valores e periodicidade da cobrança. O início da cobrança de um serviço ou o aumento de preço deve ser informado 1 mês antes de vigorar. Todas as cobranças feitas pelo banco devem ser informadas ao correntista no momento da abertura da conta. Não podem ser enviados cartões sem solicitação. Não pode ser feita a venda casada, ou seja, vincular a prestação de um serviço à compra de outro. Por exemplo, o banco não pode obrigar você a comprar um título de capitalização para abrir a conta. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. Você ouve agora na UFOP Educativa Marteladas Geológicas. Itabirito. O itabirito é um dos principais minérios de ferro que podem ser extraídos no quadrilátero ferrífero. Ele, na verdade, é uma rocha metamórfica que se formou em ambientes marinhos ricos em óxidos de ferro e sílica, dispostos em forma de camadas. Seu nome vem da cidade de Itabirito, onde foi originalmente descrito.
O itabirito é uma rocha que alterna camadas de sílica ou dolomita e óxido de ferro. Estas rochas foram formadas há cerca de 2,4 bilhões de anos a partir da deposição de camadas de sílica ou carbonato e camadas de óxidos de ferro em um mar antigo. Estes óxidos de ferro são essencialmente hematita e magnetita. Na região do quadrilátero ferrífero, o minério de ferro é retirado principalmente desta rocha e as principais minas são Águas Claras, Alegria, Capanema, Cauê, Chacrinha, Conceição, Dois Córregos, Esmeril, Mutuca, Onça, Periquito, Pico e Timbopeba. E as reservas estão estimadas em aproximadamente 29 bilhões de toneladas de minério. Atualmente, no município de Itabirito, essa rocha é largamente explorada e, devido a embates com a população, o Pico de Itabirito, que contém o minério de mesmo nome, é considerado patrimônio histórico natural. A partir da segunda metade do século XVII, esse pico, assim como outros, era utilizado como ponto de referência para os bandeirantes que procuravam ouro na região devido às suas altitudes. Marteladas Geológicas, um programa de educação e orientação sobre as conformações e efeitos naturais do solo. Produção, Programa de Educação Tutorial, PET Geologia da UFOP. Apresentação, Lucas Machado Rodrigues. Orientação, Professora Mariângela Garcia Leite. Em Ouro Preto, sintonize 106,3, UFOP Educativa. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Francisco Horácio Pereira de Oliveira, que é bacharel, mestre e doutor em Economia pela UFMG, é professor aqui das Ciências Econômicas da UFOP e tutor do PET, Programa de Educação Tutorial, o PET Conexão de Saberes. Ô Francisco, a gente terminou outro bloco, você falando que, e até me fez uma correção importante, quando disse que não é uma questão só de estimular o consumo, que há um link direto com a inflação. Quer dizer, ele só há se porventura você não tiver a disponibilidade de bens e serviços, aí sim você tem inflação. Se essa disponibilidade acontece, não há inflação nenhuma. Aliás, obrigado pela correção mesmo, tá? Agora, você falou da questão dos empresários, né? E aí, eu me lembro, porque isso tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer, aparentemente é uma pergunta puramente econômica, mas tem a ver com tudo que a gente está falando aqui dessa relação econômica com a eleição. É público e notório que, pegando um exemplo apenas, tá, o governo federal, nos últimos anos, estimulou alguns segmentos da indústria, notadamente a indústria automobilística. Né? E com redução de IPI e tal, etc, etc. E um dos argumentos era que, olha, a gente vai ter toda essa renúncia fiscal. Quer dizer, a gente deixa de cobrar o imposto de você, assume o prejuízo, em troca do quê? Você não demite ninguém. Isso. Né? Isso. E parece que as grandes montadoras resolveram descumprir o acordo. Quer dizer, como é que fica numa situação dessa? Por favor, para dar continuidade à conversa, o estímulo à indústria. Mas essa indústria, apesar desse estímulo, ela acaba demitindo, não sei, você tem alguma ideia de se esse demissionário, ele acaba mudando, como é que é o comportamento político dele? É uma mágoa em relação ao governo ou uma mágoa em relação à empresa que se beneficiou? Eu não sei, é uma pergunta meio esotérica que eu estou fazendo a você, mas para alimentar a conversa do final do último bloco. Ô Marcelo, eu acho que, assim, no início a mágoa é com a empresa, mas com o passar do tempo vira uma mágoa com o governo, sabe? Então, acho que a conta estoura no governo. Mas você citou um exemplo importante para a gente conversar aqui, é um exemplo de política industrial. Você
fornecer isenções fiscais, né, isenções de impostos para determinados setores. Só que é uma política industrial, digamos assim, bem tradicional, antiga. Quer dizer, isso já era feito desde que, né, na economia brasileira, então isso foi muito usado ao longo da história. Tá? E aí eu queria fazer um gancho com o que eu falei no início. A gente está vivendo um período diferente, onde a questão da modernidade ela é fundamental tanto na decisão dos eleitores como para a dinâmica econômica, né? E aí não faz sentido você fazer uma política industrial que é antiga, tradicional, quer dizer, você acaba criando alguns problemas. Exemplo, vou usar uma expressão aqui, talvez não seja a mais correta, mas para o bom entendimento, você acaba viciando o empresário, a competitividade do empresário naquele incentivo fiscal. Uhum. Então ele é competitivo e mantém os acordos de empregabilidade, etc., enquanto tem a isenção. Acabou a isenção, ele demite e fica menos competitivo. Quer dizer, ao longo desse período você fez só um paliativo. Você não estimulou a introdução de mudanças permanentes na indústria. E aí eu gostaria de destacar um ponto, né, que as pessoas podem se perguntar, mas o que seria então essa mudança permanente, né? O que seria essa política industrial moderna? E aí nós temos alguns exemplos de países que se tornaram desenvolvidos recentemente, como a Coreia do Sul. Então a Coreia do Sul fez muita política industrial. Todos os países, inclusive Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Estados Unidos, todos eles têm política industrial. Mas qual que é a característica chave, por exemplo, da Coreia do Sul? Ela fornecia incentivo para suas indústrias. Mas ela exigia uma contrapartida. Qual? Inovação tecnológica. Então ela disse o seguinte para os seus grupos econômicos, isso na década de 80. Vamos fornecer todos os incentivos para vocês, mas vocês têm que ficar competitivos aonde? Nas exportações. Vocês vão ter metas de exportações. E por que meta de exportação é algo importante? Porque para você competir, para você conquistar fatias do mercado internacional, você tem que estar na ponta da inovação tecnológica. Uhum. Então, se você introduz esse tipo de incentivo, você força a indústria a investir em inovação tecnológica, e quando o incentivo vai embora, ele já está competitivo, porque ao longo daquele período ele foi forçado a isso, né? Então, talvez esse componente da inovação é o que tenha faltado nas políticas de incentivo à indústria no Brasil. Eu quero até mudar o assunto, ainda, lógico, inverter apenas o foco, mas antes disso só complementar uma informação a essa tua última fala. No último domingo eu li, num determinado grande jornal do nosso país, uma coisa só que é na contramão do que você acabou de falar. Muito bem, muitos já devem ter ouvido falar do programa Ciências Sem Fronteiras, onde estudantes das universidades brasileiras recebem uma bolsa, lógico, a partir do momento que se tornem candidatos e consigam conquistar uma vaga, a uma universidade no exterior, onde vão passar 3, 4 meses, 1 ano às vezes. E isso era fundamental. Por quê? Porque esse aluno se recicla, esse aluno vai ter um contato com uma outra realidade universitária e vai trazer depois essa experiência que vai somar a esse processo. Pois bem, nesse acordo, que seriam 101 mil bolsas ou 110 mil bolsas, não me lembro agora o número exato, 26 mil seriam de responsabilidade de instituições particulares. Dessas 26 mil, 11 mil da Confederação Nacional da Indústria. Muito bem, o que eu leio no último domingo, Francisco, não sei se você teve acesso a essa notícia. A CNI simplesmente disse, eu não vou dar bolsa nenhuma. É a contramão do que você acabou de falar, tá? Isso. É o governo chegar e falar, olha, vocês querem mais mão de obra qualificada, é preciso que vocês ajudem um pouquinho. Repara, são 100 e poucos mil, quase 80 mil, eu banco. Isso. Eu só quero que você banque um pouquinho, tá? Isso. E aí, desse pouquinho, menos da metade, a indústria, que foi o tema que acabou da tua resposta, falou, não, tá legal, então eu vou fazer, então acertou tudo. E o resumo da ópera, essas 11 mil bolsas que o CNI, o CNI e uma outra instituição que me foge agora o nome, mas que envolve as maiores construtoras do país, tá? Uhum. As grandes empresas de construção civil, que sempre são beneficiadas pelos governos, sim, essas também abriram mão, não vão dar bolsa nenhuma. E quem é que vai ter que assumir? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica.
Isso é além de outros órgãos públicos. É interessantíssimo como funciona a lógica do empresário brasileiro. Sim. Reclama tanto do Estado e não faz nada para desenvolver. Mas, enfim, só para complementar, só que na contramão, o que você acabou de falar. Você deu um ótimo exemplo, Marcelo, do que tem uma frase que, às vezes, quando a gente fala em sala, etc., de um autor, um economista famoso, o Celso Furtado, ele fala o seguinte: olha, falta um projeto de desenvolvimento ao Brasil. Ele já faleceu, mas ele falava isso muito. Falta um projeto de desenvolvimento, não só do governo, mas dos empresários. Então esse exemplo seu é a cristalização disso, né? É a falta de visão de um projeto de país. Quer dizer. Não, eu fiquei impressionado. Quando eu li a notícia, eu falei, eu não acredito que em pleno século XXI o empresário brasileiro continue agindo como um senhor de engenho do açúcar do recôncavo baiano do século XVII. Isso, perfeito. Eu acho incrível, quer dizer, o Brasil ele é ahistórico, né? O tempo aqui não passa. Isso, perfeito. É uma coisa impressionante. Agora, Francisco, eu queria inverter o foco. Né? Até aqui a gente está falando da economia influenciando na política. Agora o inverso. Ou seja, é público e notório, e ainda que isso não seja um fenômeno exclusivo do Brasil, há uma descrença na classe política, com raríssimas e honrosas exceções. Tá? Isso não é no Brasil, isso no mundo todo, essa descrença da classe política. A classe política mundial conseguiu essa proeza. Ninguém, em lugar nenhum, acredita nos políticos. Né? Essa descrença na política, ela afeta a economia? E aí eu estou pensando no homem comum, no empregado, mas estou pensando no dono do armazém, estou pensando no dono de um negócio de médio porte ou mesmo no grande empresário. Todos eles, de forma bem vertical, atingindo todos os segmentos. A descrença na política afeta a economia? Sim, Marcelo, afeta significativamente, porque... De novo, retomando aquele conceito das expectativas, né? Então, a ideia, existe uma questão importante na expectativa dos agentes, todos, desde o trabalhador comum até o grande empresário, que é o seguinte, olha, o que o governo faz com os impostos que eu pago? Né? Então, essa é uma questão fundamental. E, em certa medida, a resposta para essa pergunta passa por isso, por essa crença ou descrença na capacidade política dos políticos administrarem bem esses recursos. Então, se por acaso, o que eu acho que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente, você consolida uma visão de que a classe política, de forma generalizada, ela é ineficiente para administrar os recursos públicos, então você começa a pensar o seguinte, olha, para que eu vou contratar mais pessoas, fazer um investimento para produzir mais, me arriscar, né, a investir, se os impostos que eu vou gerar não vão ser revertidos para o país. Aí o empresário reduz a sua previsão de investimento. O consumidor, da mesma forma, né, ele vai dizer, olha, se os impostos não são bem aplicados, né, se eu não tenho o retorno que eu mereço, qual o incentivo que eu tenho para trabalhar mais? Até no sentido, quando eu digo trabalhar mais, não é simplesmente o carteira assinada. Por exemplo, qual é o incentivo que eu tenho para me tornar um empreendedor? Digamos que aqui em Ouro Preto eu tenho uma série de oportunidades de abrir um novo negócio. Vou pagar vários impostos, vou. Mas se eles não vão ser revertidos para mim, então é mais cômodo eu permanecer na minha situação, menos arriscado, talvez cumprindo o meu horário de trabalho comum, porque é uma situação mais cômoda. Essas decisões todas, na minha avaliação, passam por essa crença ou descrença no ambiente político. Se você tivesse uma situação contrária, uma crença de que o ambiente político funciona, né, só para pegar um elemento, você introduziria um estímulo ao empreendedorismo, a essa iniciativa das pessoas de abrirem novos negócios, que é fundamental para o desenvolvimento local e regional, né? Se você tem a descrença na política, você está abafando esse componente do desenvolvimento. Mas eu fico, só para botar um pouco mais de gasolina na fogueira, eu fico pensando, e aí pegando na tua fala do início do bloco, o exemplo da Coreia,
Na notícia que eu apresentei a você e agora com essa fala, me parece aquela brincadeira dos dois amigos que se esbarram e aí quando termina e fala, então tá combinado, nem eu te ligo nem você me telefona. Uhum. Porque de um lado, o governo elabora uma política pública, quando elabora, né? Quando elabora, porque eu como cientista político tenho muitas restrições ao uso sem mensuração dessa expressão política pública. Qualquer ação de governo se chama política pública, no meu entendimento não é, mas é uma outra conversa isso. Mas o governo vai, como pegando o exemplo do Ciência Sem Fronteira, aí planeja uma coisa e aí na hora do vamos ver, o empresário tira o corpo fora, né, para falar numa linguagem bem popular. Uhum. E tira o corpo fora numa coisa que não é naquele momento nem explicado por uma descrença na política. Não, havia um projeto, as pessoas estão indo e tal, e aí não faz. Então aí o governo recua. Quer dizer, também não pode. Ou antes, o agente governamental ele passa a pensar apenas em ações governamentais, ações do Estado, desde que ele tem impostos nas mãos. E aí aumenta uma carga tributária para poder agir. Né? Ou que é o velho modelo português, eu crio um novo imposto para fazer alguma coisa. O empresário, por sua vez, também na descrença, então eu não sei, acho que a gente vive não sei qual dos 9 círculos do inferno de Dante que a gente vive, da Divina Comédia, mas a gente está num deles, isso eu não tenho dúvida. Eu entendo assim, isso que você falou é correto. Agora, o problema da participação política, né, é aquilo que eu comentei no início. Falta uma visão de país para o setor privado também, né? Às vezes a impressão é o seguinte, olha, quem tem que ter uma visão de país, um projeto de país, é só o governo. Ele implementa e eu, agente privado, sou um agente passivo, que vou só receber os efeitos desse projeto, né, político. Isso, na minha avaliação, é um equívoco, né? Os agentes privados, especialmente os grandes empresários que têm poder de investimento, eles tinham que se apropriar também desse projeto político. Uhum. Podemos concordar ou discordar, mas se apropriar em que sentido? Sendo agentes de execução de ações, né, de mudança da realidade, como esse exemplo que você colocou das bolsas do Ciências Sem Fronteiras. E acontece que isso não, na minha percepção, há essa passividade, há também uma confusão entre participação política e participação em partidos. Então, assim, acho que a grande maioria da sociedade entende que a única forma de participação na política é se associar a um partido e há essa descrença nos partidos, então logo está inviabilizada a minha participação política e isso não é correto. Isso tem um impacto gigante para a economia, né? Porque aí o país, como você falou, fica refém desse ciclo vicioso, né? E ele fica parado em termos de desenvolvimento. Né? Você imagina, eu posso citar um pequeno exemplo sem dizer nomes, né? Participando de um projeto de pesquisa, um grupo de empresários foi colocado por um grupo de empresários de determinado setor, olha, por que vocês não investem na tecnologia tal? E aí a reação deles foi até assim, agressiva. Isso tem 5 anos atrás, tá? Agressivo no seguinte sentido, não, isso é inviável, no Brasil isso não dá certo, não temos como trazer essa tecnologia para o Brasil, etc, etc. Agora, a gente lê nos jornais, eu infelizmente não posso citar o produto, senão eu vou estar entregando a empresa, mas agora nos jornais a gente vê que a empresa está importando componentes para se adaptar àquele produto, àquela inovação, que foi sugerida a ela 5 anos atrás. Que ela desenvolvesse há 5 anos atrás os componentes no Brasil. Aí existe um ponto importante que é o seguinte, a gente chama de janela de oportunidade. O setor perdeu uma janela de entrar na trajetória tecnológica de determinado produto e sair na frente, não apenas dentro do próprio país, mas também depois com condições de exportar para outros países, né? Não, então por uma falta ou por uma opção estratégica, hoje nós somos importadores de um produto que as avaliações técnicas indicavam que, há 5 anos atrás, era possível ser produzido no Brasil. Aí, Marcelo, até se você me permite me estender um pouco mais nesse assunto, por exemplo, a gente falou do setor automobilístico que talvez fosse um exemplo não bem sucedido, talvez é um exemplo não bem sucedido da política industrial, mas tem um exemplo muito bem sucedido, na minha avaliação, de política industrial, que foi a indústria naval.
e que às vezes é pouco citado na imprensa. Então o que acontece? Até 2002, 2003, a indústria naval ela inexistia no Brasil. A indústria naval, assim, os estaleiros que fazem a montagem de navios e a produção das peças envolvidas com esse produto, né? Ela inexistia no Brasil. E a partir de uma política pública política industrial, que foi genericamente conhecida como política de conteúdo nacional, o que aconteceu? Olha, o consumo de navios por parte, especialmente da Petrobras, tem que passar por um conteúdo nacional. 60% dos produtos, dos componentes dos navios têm que ser produzidos aqui no Brasil. Essa política industrial fez com que a indústria naval ressurgisse. Hoje ela emprega aproximadamente 80 mil pessoas. Se você for ao Rio Grande do Sul, por exemplo, as previsões indicam que nos próximos 10 anos o motor de crescimento do Rio Grande do Sul vai ser a indústria naval. Quer dizer, foi uma política que estimulou um setor que é intensivo em tecnologia. Para você suprir a demanda de navios, você precisa se qualificar do ponto de vista tecnológico. Isso aconteceu e hoje é uma indústria competitiva. As previsões indicam que daqui a 3 anos nós vamos ser o segundo produtor mundial de navios de grande porte. Nós vamos ficar só atrás do setor coreano. Então, assim, isso é um exemplo de uma política industrial bem sucedida, mas que foi atrelada à inovação tecnológica. Foi atrelada às demandas tecnológicas, no caso da Petrobras. No final das contas, eu vou montar falar 3 linhas aqui e devolver a bola para você. A gente parece que tem diversos Brasis aí, isso. Sendo que o menor deles é o que realmente se pensa enquanto país, isso. Porque parece que a grande parte das empresas, das pessoas de uma forma geral, inclusive da classe política, não pensam no Brasil, por isso que não tem um projeto de desenvolvimento. Eu acho que você só pode ter um projeto de desenvolvimento quando você acredita que vive num país, né? Num lugar. Você tem que ter essa questão territorial, né, na cabeça, né? E aí, por fim, continuamos mercantilistas. Então, passados 5 séculos, não chegamos ainda ao capitalismo. Porque capitalismo envolve planejamento, envolve tudo isso. Isso, excelente pergunta. E eu vou te responder o seguinte. Até dentro da economia, você tem uma questão, uma separação que eu acho que é necessária em determinado sentido, mas ela é errônea na hora que você vai fazer análises, que é a separação entre a teoria e a história. Então, quando você pega a história do capitalismo dos países desenvolvidos, todos eles, sem exceção, todos, passaram por essas questões que você colocou. Planejamento, política industrial, né? Formação de quadros capacitados, mas dentro de um projeto. Todos. E o Estado, enquanto planejador e executor dessa política industrial, ele foi fundamental e continua sendo fundamental. Só que existe uma parte da teoria econômica significativa que teoriza sobre o sistema econômico sem a presença do Estado. Então essa parte da teoria econômica diz, olha, o Estado não é necessário. O mercado, ao livre sabor das suas racionalidades, ele vai conduzir a economia a uma situação ótima. Bom, é verdade que o mercado tem a sua lógica própria. E essa lógica é fundamental para o movimento do capitalismo. Agora, a presença do Estado como planejador das estruturas para desenvolver o país, isso é inequivocamente variável de sucesso. E eu acho que, do ponto de vista, assim, agora eu vou puxar o acadêmico, né? Falta aos economistas esse choque de realidade. Entender que a teoria é importante, mas que a gente não pode ter preconceito em relação à intervenção do Estado. O Estado não pode fazer tudo. E tem vários exemplos equivocados, como esse do subsídio ao setor automobilístico, tá? Mas a gente tem que aprender com as experiências exitosas dos países que hoje são desenvolvidos. E até para terminar essa parte, tem um autor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele fez um livro de história econômica que já tem a tradução para o português, e o título dele é muito sugestivo. Chama-se Chutando a Escada. E por que a ideia desse título, né?
porque ele mostra, através da história econômica, que a estratégia de desenvolvimento dos países, digamos assim, europeus, os países centrais, ela envolveu a forte presença do Estado. Só que quando eles se tornaram desenvolvidos, eles chutaram a escada. E hoje eles dizem para os países atrasados o seguinte: olha, não, o Estado não pode intervir na economia. Vocês têm que se virar apenas com o mercado. Ou seja, a receita que eu usei não vale para vocês. Então isso acho que é um ponto importante de reflexão. E infelizmente, sem chutar a escada, nós vamos ter que terminar o nosso programa de hoje. Esse papo, é óbvio, ia render vários e vários programas, e fica já previamente determinado o convite aí a você, Francisco. Muito obrigado. A gente encerrando o nosso FOP Entrevista de hoje. O tema foi Economia e Política, né, com a participação do Francisco Horácio Pereira de Oliveira, que é bacharel, mestre e doutor em Economia pela UFMG, professor aqui das Ciências Econômicas da UFOP e tutor do PET, Programa de Educação Tutorial Conexão de Saberes. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos, Fernanda Marques e Gabriela Telésforo, a sonoplastia do Cimei Godeirim e a direção-geral do Chico Daer. Sou Antônio Marcelo Jackson, a gente encerra. Obrigado, Francisco, pela tua participação. Marcelo, eu que agradeço e estou à disposição para voltar outras vezes. Tá certo, gente. Até o nosso próximo FOP Entrevista. Tchau, tchau. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.